Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando dessa terra restaurada, esses 6 dias. Nós vamos falando dos dias 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no dia 6, paramos no dia 6 na criação do homem, na frase façamos o homem. Então nós gravamos algum vídeo explicando o que é o homem em si, e nós vamos continuar, portanto, nesse versículo, Gênesis 1, 26. Façamos o homem. Então, em Gênesis 1, no verso de número 26, está dizendo assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E agora o versículo 27 vai dizer assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criaram. Veja que nós vamos falar agora a respeito de características únicas e específicas que Deus deu ao homem. São únicas e bem específicas. Únicas porque só foram dadas ao ser humano, ao homem, a macho e fêmea. Específicas são muito claras. Então nós já lemos Gênesis 1, 26 e 27, está falando que façamos o homem nessa reunião que Deus fez em si, e Deus deixou claro que Ele iria fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, imagem e semelhança são características únicas, características exclusivas, específicas do ser humano. Não há relatos bíblicos de qualquer outra criatura que tenha sido criado com essas características únicas e específicas, que é a imagem e a semelhança de Deus. Não que Deus tenha colocado a imagem e a semelhança. Ele não só colocou, como Ele fez em sua essência o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da imagem. Veja que 3 vezes a palavra imagem vai aparecer aí. No versículo 26 e no versículo 27, Deus fez questão de falar 3 vezes: façamos o homem à nossa imagem. Veja que Deus está dizendo: faça o homem conforme a nossa imagem. Então vamos entender, nós já gravamos um vídeo, quando comecei a falar da terra restaurada, nós vimos as palavras importantes para que compreendêssemos melhor o texto, e hoje nós vamos acompanhando todo o estudo através daquela base, daqueles 14 vídeos que eu gravei falando a respeito de palavras importantes em Gênesis capítulo 1, da criação, nos 6 dias, e a palavra imagem, nós falamos um pouco dela em um dos vídeos, e a palavra imagem quer dizer ser parecido com quem o criou, ou seja, a imagem tem a ver com aparecer com alguém, certo? Alguém pode dizer assim: você é a cara do seu pai. Claro, eu sou a imagem do meu pai. Não sou completamente igual, mas me pareço muito. Então, as pessoas podem dizer: você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe, porque são as características que nós herdamos de nossos pais. Então, Deus está dizendo que o homem é a imagem de Deus, certo? Ele se parece, portanto. E aí alguns vão dizer: mas Deus não tem imagem. Ora, então se Deus não tem imagem, por que Ele está dizendo: façamos o homem à nossa imagem? Deus não tem forma. Ora, se Deus não tem forma, por que Ele está dizendo que vai formar o homem à sua imagem? Então, nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Nós não temos que colocar simbolismos em coisas que são tão literais e simples como essas. Tem 20.000 referências,
20 mil referências falando de Deus, de suas características morais, espirituais, físicas, de seus gostos, de sua vontade. Se nós formos simbolizar tudo, nós vamos cair em muitos erros e nós vamos começar a colocar ideias de interpretação humanas em coisas que são sagradas. Será mesmo que nunca Deus está querendo dizer o que Ele disse? Sempre Deus está nos pregando uma peça, sempre Deus está fazendo a gente quebrar a cabeça. Não, Deus simplificou para nós, certo? Até porque Deus sabia que nem todo mundo teria acesso a estudar tanto as Escrituras. Os índios, por exemplo, outros povos, né, pessoas que têm baixo grau de escolaridade, pessoas muito pobres, elas não têm tanto acesso a informações do original, a livros. Espera aí, então essas pessoas elas não vão ter o direito, não vão ter o privilégio de conhecer Deus, porque quando elas lerem, elas vão ler tudo errado, elas vão entender imagem ali, que Deus tem imagem e Deus não tem imagem, Deus está pregando uma peça. Não, né? Deus não está pregando peça em ninguém. E toda a Bíblia ela vai desenvolver uma ideia de que Deus, Ele é um Espírito, mas o fato dele ser um Espírito não quer dizer que Ele é um fantasma, não quer dizer que Ele é um ser que não tenha forma, que não tenha órgãos, que não tenha membros. Não, Ele é invisível para nós que estamos no corpo hoje, mas Ele, mesmo sendo Espírito, Ele é visível. Ele é visível para os que estão no plano espiritual, certo? Então, sim, sem medo de errar, Deus, Ele tem uma imagem, e Ele não só tem, Ele colocou essa imagem no homem. Nós nos parecemos com quem nos criou, nós nos parecemos com Deus. Então, a palavra imagem tem esse sentido em quase todas as ocorrências da palavra imagem na Bíblia. Ela tem o sentido de aparecer com alguma coisa. Aqueles que defendem contra vão dizer que aqui tem outro sentido. É impossível nós entendermos, não precisa ser um teólogo para entender, né, que imagem aqui mesmo quer dizer o que quer dizer, que se parece com quem está sendo criado. Então, imagem tem a forma física ou a aparência de Deus, a simetria da Trindade, certo? Porque Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Deus não disse, façamos o homem à minha imagem, a imagem do Pai. Ou seja, então nós temos características fortes e claras dos três componentes da Trindade. Nós temos a forma, nós temos a simetria, nós nos parecemos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É isso que está querendo dizer, certo? Então, imagem, essa palavra imagem já que está dizendo que é parecer com Deus, ela tem a ver com ser luz do mundo, fala de ser a luz, fala de aparecer, de brilhar. Há uma tradição em que diz que quando Adão ele veio à vida e Deus trouxe os animais a ele para que ele colocasse o nome, esses animais eles viram tanta luz, eles viram uma alma tão iluminada, um corpo tão iluminado, eles viram um ser ali tão iluminado que eles acharam que era uma divindade. Há uma tradição que diz isso, e que Adão levou todos os animais a adorar a Deus, mas que ele se parecia muito com o próprio Deus, e havia uma luz muito forte nele. Algumas pessoas dizem que ele estava nu, ele estava vestido de imagem de Deus, ele estava vestido da glória de Deus, ele brilhava. Imagem fala de luz do mundo, ele foi criado, Adão foi criado para ser a luz do mundo, para brilhar, para nortear, para dirigir, para orientar, para comandar, para dominar. Isso tem a ver com luz, para ser um modelo. Adão foi criado para ser um modelo de justiça, um modelo de beleza, um modelo de moralidade. Sim,
Adão, quando recebe a imagem de Deus, ele está recebendo luz para brilhar. A imagem fala também de movimentação, de se movimentar, e ao se movimentar, levar a imagem de quem o criou. Todas as vezes que Adão ia se movimentar, nós vimos em um dos vídeos a palavra frutificar, que é fazer obras. Obras é se movimentar, obras é fazer, é realizar. Então, quando ele fizesse obras, ele estaria deixando a sua impressão, e a impressão de quem o criou, a imagem de quem o criou, certo? Então fala de levar as características de alguém. No caso aqui, levar as características do Criador. Ele seria a criatura única, exclusiva, específica, que levaria as características do Criador. Ele levaria para todos os lugares as características, assim como nós levamos as características de nossos pais aos lugares. Adão levaria a característica do Criador para todos os lugares e para todas as suas obras. Então, imagem fala disso. Por isso que ele podia dominar, porque ele era a imagem de Deus. Não seria um domínio arbitrário, não seria um domínio autoritário, não seria um domínio injusto. Não, Deus estava colocando nele e fazendo na sua essência a sua imagem para que ele pudesse ser luz. Um domínio de iluminação, fala de um domínio de características. Ele teria as características do seu Criador, então seria um domínio absolutamente pleno, justo, certo? Então, o que é a imagem do homem? O que é? Nós já falamos alguns vídeos falando dessa tricotomia, de um ser tripartido, e nós falamos um pouco do corpo, da alma e do espírito, no que se relaciona, no que se refere ao estado original, ao que se refere a Gênesis 1, 26 e 27 apenas, não aos outros estados do caído e restaurado em Cristo, mas apenas e exclusivamente nesse estado. Então nós falamos desse ser tripartido, que Deus estava fazendo esse ser tripartido, e quando fala de imagem, está falando do corpo, que é a imagem da Trindade, certo? É muito forte falar isso, né? Que o corpo original é a imagem da Trindade, leva as características da Trindade, se aparece com a Trindade, é muito forte, tem a simetria, tem a forma, tem o sentido da Trindade. O corpo, a matéria que foi formada do pó, ela leva consigo, ela traz consigo a imagem de Deus, é parecido com Deus. Então é um corpo sem doenças, sem enfermidades. Doenças fala do físico, enfermidade fala do espiritual. É um corpo então que não teria doenças, ou seja, nada físico seria tão forte que atacaria esse corpo, porque esse corpo detém a imagem de Deus. Um corpo que detém a imagem de Deus, ele não tem doenças, porque o físico não tem poder de destruir esse corpo. E enfermidades, que é espiritual, não há como ter doenças espirituais nesse corpo, porque esse corpo está blindado em si, porque esse corpo é a imagem da Trindade, é a imagem de Deus. Então um corpo perfeito, certo? Cheio de força e de poder. É um corpo não como o nosso hoje. Eu acredito que uma das coisas que nós perdemos com a queda foi a força e o poder desse corpo, que eles foram reduzidos drasticamente por causa do pecado. O pecado entrou e destruiu a força e o poder e a glória desse corpo, e deixou esse corpo debilitado, tendido a morrer, a se envelhecer. Mas nós vemos alguns lapsos de um corpo que faz coisas que o nosso corpo não faz. No caso de Sansão, que possuía uma força descomunal, e essa força era de uma aliança com Deus no seu cabelo, as 7 tranças, que tipifica ou representa o Espírito de Deus nas 7 manifestações que ele tem, que o Espírito tem. Então Sansão
fez coisas extraordinárias com seu corpo, tendo uma força física descomunal, matando 1000 homens com uma queixada de jumento, dentre outras façanhas inacreditáveis. Nós vemos também essa manifestação do Espírito Santo no corpo de Elias, porque Elias ele correu na frente da carruagem de Acabe quando ia chover, e era um lugar que era apto e propício a carruagens poder funcionar livremente, correr muito, e Elias correu na frente muitos quilômetros, mostrando uma velocidade extraordinária. E nós vemos também em Elias que ele era transportado de um lado para o outro, né? Quando ele sumiu, pensaram, quando ele foi arrebatado ao céu, pensaram que ele tinha sido transportado ou trasladado para alguma montanha, algum monte, ele tinha sumido. Isso quer dizer que Elias provou dessas experiências de um corpo que é diferente do nosso hoje, porque nós não temos essa força descomunal e nós também não temos poder de translado, como Filipe também no Novo Testamento, que foi transladado de um lado para o outro para evangelizar, ou seja, algo que o nosso corpo comum ele não tem, ele não comporta, e houve esses lapsos de um corpo diferente no Novo e no Velho Testamento. O próprio Cristo passando por entre paredes, o corpo é uma maneira de mostrar a força, o poder e a capacitação de um corpo que é em plenitude, na originalidade, a imagem de Deus. E também fala da alma, que a alma é a imagem de Deus, porque quando o Espírito se encontrou com o corpo, o homem foi feito alma vivente. Então a alma é uma mistura, nós falamos isso, né, do que é espiritual, criado, né, o bara com o formado, apareceu o que é feito, a alma. Então é uma alma sem doenças e sem fraquezas. Hoje é fácil a gente entender isso, né, que muitas das doenças existentes hoje no mundo, elas descendem exclusivamente da alma, são doenças da alma, são doenças como depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, entre outras mais, que elas procedem do psicológico, elas procedem da alma, almas que são fracas, pessoas que são sentimentais, almas que são desmedidas, pessoas que são insensíveis. Essa alma de Adão era a imagem de Deus, ou seja, parecia com a alma que Deus tem, né? Deus fala lá lembrei agora em Hebreus 10:38, a minha alma não terá prazer nele, né? E muitos outros textos dizem que Deus tem alma, é a imagem, essa alma de Adão é a imagem de Deus, é a personalidade, ou seja, Adão tinha uma personalidade, era uma pessoa que tinha a imagem do seu Criador, ele era um personagem que era a própria imagem de quem o criou. Então eram sentimentos e pensamentos perfeitos, sentimentos e pensamentos oriundos da imagem, oriundos de alguém que é em essência, em si mesmo, a imagem de seu Criador. Então são pensamentos e sentimentos sem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então não tinha esse conhecimento nocivo, pecaminoso, do conhecimento do bem e do mal. Então era uma alma blindada, porque em si mesmo continha a imagem de Deus. E o Espírito saiu do próprio Deus, o sopro de vida, a vida de Deus. O Espírito de Adão é a própria vida original de Deus, a maneira de Deus viver. Deus é eterno, o Espírito de Deus é eterno, Deus em si, Ele é o Pai da eternidade. Isso é poderoso, extraordinário. Então esse Espírito o Espírito de Adão é eterno, porque é a imagem
do Espírito de Deus. Em si, a imagem do Espírito de Deus. Deus é Espírito. João 4:24 diz que Deus, Ele é Espírito, e por isso que Ele soprou o fôlego de vida, porque Deus é um Espírito e fez o homem da terra, mas a sua essência, a plenitude do homem é o Espírito que saiu de Deus, é o Espírito de Deus que deixou de ser de Deus para se tornar o Espírito de Adão, um Espírito perfeito, a imagem do Espírito de Deus, o Espírito que é Deus. Isso fala, que já que o Espírito é a imagem do Criador, é a comunhão, o diálogo, ele pode ser desenvolvido, não como hoje muitas das nossas conversas com Deus são monólogos, nós falamos, não conseguimos ouvir, porque nós estamos num processo de restauração, mas Adão tinha comunhão plena, absoluta, porque o Espírito dele era em si, em essência, a imagem de Deus, e isso fala do governo. Veja que Deus vai falar muito de domínio, que está dando domínio para esse homem criado, a sua imagem, a imagem do corpo, na alma e no Espírito. Então, Deus é o governador, Deus é o rei, e Adão seria o rei dessa terra, o governador dessa terra, o dominador dessa terra, porque Deus havia colocado em si, em essência, a imagem, já a imagem no corpo, na alma e no Espírito. Isso quer dizer que o domínio que Adão exerceria seria um domínio à imagem de Deus, parecido com Deus. É como se o próprio Deus estivesse no governo e dominando, porque Adão recebeu essa capacitação no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, e o domínio ele passa necessariamente, é importante, o domínio passa pela imagem e a semelhança. Que você possa estar entendendo o que é ser a imagem de Deus. A imagem de Deus é ser parecido com Deus e ter o domínio que Deus deu para